sempre peço para o Senhor o que Ele tem para a gente em cada oportunidade. E aí o Senhor me trouxe para cá para falar mais um pouco de vozes. A voz dele e as vozes que muitas vezes estão ecoando, tentando abafar a voz dele. Mas a voz dele, a Bíblia diz que é como um estrondo. Inclusive está escrito assim. Mas é importante esse versículo, ó. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Vamos repetir para a gente guardar? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Sem significação. Você vai ver, sem dúvida nenhuma, nós podemos ouvir muitas vozes. Tem muitas. Várias, né? Ouvimos muitas espécies de vozes na nossa vida espiritual. É a voz do diabo, é a voz do mundo, da carne, dos nossos cruéis inimigos. E essas vozes, elas vão tentar, de todas as formas, abafar a voz de Deus em nós. A intenção é abafar a voz de Deus, para que nós não demos ouvidos, para que você não dê ouvidos à voz do Senhor. Então, você pode, eu até anotei, né? A voz de Deus, se eu dou atenção a ela, ela encobre todas as outras vozes. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A voz da tentação. Tem a voz da tentação. Mas se você der ouvidos à voz de Deus, que eu vou ler já para você aqui, os profetas chegaram a dizer que era como um estrondo, como o som de muitas águas. A tentação chega, faça isso, faça aquilo. Aquela voz que quer mexer com as suas emoções, com a sua vontade. Mas a voz de Deus é uma voz muito forte. E ela pode encobrir, ela encobre todas essas vozes. A voz da tentação, a voz da maioria, que é a voz da multidão. A maioria está falando, mas o que Deus está falando? A maioria está falando algo, mas e o que Deus está falando? A multidão está dizendo algo, mas e o que Deus está dizendo? A voz da dúvida. É uma voz. Da incredulidade, é uma voz. Que vem para te levar para aquele nível, né, de duvidar de Deus, questionar. A voz dos mexericos, dos fofoqueiros. Fofoqueiro. Você vai dar atenção ao que um fofoqueiro fala? Tem gente que dá. Tem gente que se abate. Tem gente que esmorece, que se entrega por conta dos mexericos.
Por quê? Porque essa voz, ele dá mais crédito a ela. A voz do desânimo. Se você der atenção àquela vozinha que diz, não, não vai não, não faz isso não, não precisa disso não. Ai, estou desanimado. Ai, desanimei. Ai, não estou vendo nada. Ai, não tô, sabe? A voz do desânimo traz apatia, inércia. E rouba a nossa vida. A voz do preconceito. Quantas pessoas que poderiam estar vivendo a glória de Deus e não estão? Porque se fecham, têm preconceito com a fé. Lamentavelmente. A voz do medo. Essa voz tem roubado tantas pessoas, levado tantas pessoas a uma estagnação, a uma vida sem avanço, sem crescimento, medo, a voz do medo. E você vai vendo a voz do comodismo, que leva a pessoa a se acomodar, buscar o lugar confortável, procrastinar. Ela deveria estar tomando decisões e ela não está. Não tem atitude, não tem iniciativa, porque dá ouvidos a essa voz. Que chega de várias maneiras. Pode ser o diabo soprando como se fosse um pensamento seu, mas não é. Ou usando pessoas como usou Pedro, e Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ele rejeitou aquela voz. Você não entende as coisas de Deus, só as coisas de homens, quer dizer, sua cabeça ainda está muito baixa, está num nível muito baixo. Você não está com a mente nas coisas do alto. Então a Bíblia diz aqui, ainda em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. E em Jó fala que o Senhor fala, ora de um jeito, ora de outro, ainda que a pessoa não dê atenção. Ainda que ela ignore, ele está falando. Quantas vezes você vê o Senhor batendo e a pessoa não abre? Ela não dá atenção para aquela voz que está dizendo, segue por aqui. Ainda a Bíblia diz que quer você se vire para a direita ou para a esquerda, sempre vai ter uma voz dizendo, esse é o caminho. Esse é o caminho. Sempre vai ter uma voz dizendo, esse é o caminho. Ande nele. Você acha que as pessoas que abandonam a fé, deixam Deus, desistem, o Espírito Santo não falou com elas? Continue, não para, não faz isso. Para onde você vai? Que é o que os discípulos disseram, para onde iremos? Para onde você vai? Você vai fazer o que da sua vida? Tá bom, você desiste da fé, vai fazer o que da sua vida? Só tem salvação em Jesus, só tem mudança nele. No mais é canseiro e enfado. Então, eu estou à porta, eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Se você der atenção, você vê, eu entro. Eu entro. E então eu sei com ele, ele comigo. Ele fala de relacionamento. Se você ouve a minha voz, eu estou batendo. Se você ouve e abre a porta, eu entro. E nós vamos nos relacionar.
E as coisas não vão ficar do mesmo jeito. Ezequiel disse: e eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. O Senhor veio, eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A sua voz era como a voz de muitas águas. Quem já esteve diante de cataratas, de cachoeiras, é um barulho, é tão forte. É um barulho, é forte o barulho. De repente, a glória do Deus de Israel surgiu, vindo do leste. O som de sua vinda era como o rugido de águas revoltadas, e toda a paisagem se iluminou com a sua glória. A voz dele é estrondosa, é forte. E quando ele chega, observe, ele chega com glória. Ele chega trazendo glória. Onde não há glória, ele traz glória. Ele põe glória. Ele derrama da sua glória. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas. Como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo. A voz do Senhor comparada como um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus. E sobem os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. João também disse: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, falem comigo, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Eu peguei só esse, mas se você ler, você vai ver muitas vozes que vinham para amedrontar, ameaçadoras contra Paulo. Eram tantas ameaças, tantas, que aqui parecia que ele ia morrer, que era o fim dele. Mas o Senhor veio e se colocou ao lado dele. Essa expressão, pondo-se ao lado dele. Observe que coisa forte, o Senhor se coloca do nosso lado. Ele se colocou ao lado dele. E disse: coragem, olha a voz. Tinha vozes e vozes, é o fim, não vai dar certo. Paulo, é o fim. As pessoas que estavam com ele estavam com medo.
Eram muitas vozes que ameaçavam. Muitas. Mas chegou a voz que é um estrondo. Essa voz que é como o som de muitas águas. Ela é tão forte que é um estrondo, ela estremece. E disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você não vai morrer. Você deverá testemunhar também em Roma. Você vai para Roma. Eles estão falando que vai ser seu fim, que você vai ser o fim de tudo. Não é. Você vai para Roma. Não terminou, não. E ele creu nessa voz. Não nas vozes que diziam que ele não ia. Que ele não podia. Injustiças, ameaças, de todo tamanho, muitas vozes. Mas ele ficou com que voz? Com essa aqui, ó, que se pôs do lado dele e mandou ele ter coragem. Que ele não ia morrer como estavam achando que ele ia morrer, que não era o fim dele como estavam achando que era, mas que ele ainda tinha uma obra em Roma, ele ainda tinha coisas para fazer. Ele tinha muito que andar ainda. Não era o fim. Então, queridos, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Todas têm um significado. Todas chegam com um propósito. Todas chegam para nos dar uma direção, um rumo. E aí, eu vou definir a minha vida por intermédio de que voz? A voz da tentação, a voz da maioria, a voz da dúvida, da incredulidade, a voz dos fofoqueiros, as vozes, né, dos fofoqueiros ocupados, das opiniões, porque sempre tem alguém com opinião. Eu acho. Sempre tem alguém. Gente que não sabe conduzir a própria vida e quer dar opinião na vida dos outros. A voz do desânimo. Vou definir minha vida porque hoje eu estou desanimada mesmo. Então, assim, cansei, vou parar. Vou largar a mão disso. Cada voz chega com uma proposta, com significado, para dar a você uma visão, uma ideia, e levar você a tomar uma atitude na vida, a tomar uma decisão na sua vida. E aí, imagina a pessoa tomando a decisão com base na voz do desânimo, ou do preconceito, ou do medo. Quantas pessoas que tomam decisões em cima dessa voz, a voz do medo, chega, ela dá crédito, ela dá ouvidos e ela simplesmente desiste coisas importantes na vida dela, porque ela está sendo ameaçada, ou porque ela está com medo de enfrentar algo, e ao invés dela ir lá enfrentar, ela simplesmente cede para aquilo. E define a vida dela em cima disso. A voz do comodismo, preguiça. A pessoa pensa demais, pensa, num monte de coisas e, por fim, não faz nada. Igual aquelas que têm projetos 1000 aqui na cabeça, mas não sai daqui. Não sai daqui. Por quê? Aqui dentro, ela até projeta, mas depois ela dá atenção a uma voz que complica tudo.
Aí ela começa a ouvir a voz da complicação. Aí a coisa começa a ficar, então, mas acho que é complicado, sabe? É complicado. Aí ela não faz nada. Ela não faz. Ela estava indo, aí ela para. Porque isso é complicado, porque isso é difícil, e aí ela começa a pensar tanto e a dar ouvidos a vozes que levam ela a uma estagnação, a uma procrastinação, enfim. Aquela voz do ressentimento. Não, você não pode perdoar isso aí, não. Não, você viu o que ele fez, o que ela fez. Não perdoa, não. E fica lá martelando. Não, mas olha o que ele fez. Não, olha o que ela fez com você. Não, a pessoa está lá, Deus está falando. Aí, de repente, vem aquela voz. Não, mas você lembra naquele dia o que ele fez? Você lembra o que ela fez? Aí a pessoa, ao invés de ficar com a voz de Deus que diz, não trava a sua vida, não. Destrava a sua vida. Vai lá, libera, se livra disso aí. Não, aí a pessoa volta. É verdade. Fez isso, fez aquilo, não merece, não. A voz da ofensa, né? A pessoa fica lá, ofendida e remoendo, e ela não vê que ela está impedindo a vida dela de andar. A vida dela de andar. É como eu falei ontem, às vezes aqui em cima, ela até acredita, né, nessa camada superficial, de que ela já resolveu todos aqueles dramas e ressentimentos. Mas, como eu falei de José ontem, que em camadas mais profundas ainda tinha coisas que precisavam ser enterradas, concluídas. E a gente precisa, porque às vezes a gente se convence de que está tudo resolvido, mas existe lá ainda uma raiz. Uma outra raiz violentíssima, e que, na verdade, também é uma voz demoníaca, é a da rejeição. E isso, a rejeição, ela causa, e ela fica camufladinha. Às vezes uma pessoa tem atitudes tão estúpidas, desequilibradas, e o que está por trás de tudo aquilo é rejeição. Porque tudo ela recebe como rejeição. Porque ela dá mais atenção à voz da rejeição. Estão te rejeitando, está vendo? Uma pessoa discorda dela. Ao invés dela só entender, não, a pessoa só discordou de mim. Não, se ela tem essa raiz e que está lá, a voz grita, está te rejeitando. Qualquer coisa está te rejeitando. Mais uma coisa, está te rejeitando. Tudo é rejeição. Tudo é rejeição. E aquilo, a pessoa, ela tenta esconder a insegurança dela, e, na verdade, é uma insegurança, complexos. Junto disso, tem orgulho. Tem o maldito egoísmo. Porque o problema, aí, que vem, tem rejeição, tem egoísmo. Porque, observe, eu. Tudo eu. Não me amam, não me aceitam, me rejeitam, estão me rejeitando, não me trataram bem.
Não me deram isso. Não fizeram isso por mim. Então ela vive em torno dela, tudo é ela. Ela ama demais a vida dela, tudo gira em torno dela. Eu sinto, eu penso, mas eu estou sentindo. Ai, mas está difícil. Ai, mas está doendo. Então você vê que tudo, é tudo ela. E aí ela acha que se ela tiver tal coisa, ou se tratarem ela assim ou assado, ela vai estar feliz. Pessoas que vivem assim, elas vivem é uma vida lamentável, uma vida miserável, porque ela é dependente emocionalmente das pessoas. Quando as pessoas tratam ela bem, ela está feliz da vida. Quando tratam mal, ela está um lixo, ela se sente um lixo. Ela nunca enxerga o que ela tem, é a Eva. Isso é do capeta mesmo. Vamos lembrar lá o que o capeta fez com a Eva, mas porque ela deixou. Ela foi ouvir aquela voz. Você escolhe que voz vai ouvir. E nenhuma voz chega sem um significado, sem um porquê, para te levar para alguma coisa. Sempre chega para levar para alguma coisa. E aquela voz chegou para tirar o olhar da Eva de tudo que ela tinha. Todas as possibilidades 1000 que estavam lá, que eram todas, ela podia comer de todas as árvores, todos os frutos. Mas o diabo tira o olhar das pessoas, se elas derem atenção à sua voz, e leva exatamente para aquilo que ela não tem. E foi o que o diabo fez com a Eva. Levou exatamente para a árvore do bem e do mal, que foi dito para ela que ela não era para comer. Mas até a árvore da vida estava lá à disposição, que era infinitamente superior. Infinitamente superior. Então, ela tinha à disposição dela a árvore da vida e todas as outras árvores. Mas naquele momento, ela deu crédito àquela voz e ela tirou o olhar dela de todas as possibilidades, de tudo que ela tinha, que não era pouco, era demais, e focou o que ela não tinha. O que ela não... A árvore do bem e do mal, que o Senhor disse para não comer. E aí eu estou infeliz, porque eu não posso comer da árvore do bem e do mal. Eu tenho tantas coisas, mas porque eu não tenho isso aqui, eu estou infeliz. Eu tenho tantas coisas, mas porque eu não tenho isso aqui, então eu sou a pessoa mais infeliz da face da terra, porque eu não tenho. Agora eu não enxergo mais nada que eu tenho, eu não enxergo nada. Aquela voz está ecoando aqui, porque ao invés de eu ficar com a voz, que é um estrondo, que quando chega trazendo glória, eu fico com essa voz mentirosa, que diz que eu devo ser infeliz porque eu não tenho isso aqui, ó, só isso aqui, essa coisinha aqui. Porque se a gente começa a pontuar o que Deus já fez, o que está fazendo e tudo que a gente tem, é muita coisa. Mas aí a pessoa não vê mais nada. Agora eu não tenho isso, eu sou uma miserável, eu sou uma infeliz, eu sou muito infeliz, porque eu não tenho isso aqui. Mas e tudo que você tem, tudo que você já tem vivido? Então, é um roubo muito grande. Quando você deixa de dar crédito a essa voz que é um estrondo. E que quando chega, quando fala, ela chega com glória. Porque quando Deus chega, quando Deus fala, é uma glória. Ele traz glória.
É o que eu falei na segunda-feira, ele põe glória ou não tem. Ele se manifesta com poder. Mas a pessoa, ela dá atenção para aquilo que não deveria jamais ter relevância, e ir vivendo a vida dela em paz, porque o Deus que trouxe ela até aqui vai continuar levando, o Deus que fez tanto por ela vai fazer mais, então vou ficar com a voz de Deus. Não, ela fica com aquela, você não tem isso. Então, se eu não encontro a minha identidade em Cristo, a minha alegria em Cristo Jesus, e me torno dependente de Cristo, da sua voz, da presença dele na minha vida, eu vou viver uma vida muito ruim. Porque aí eu vou alimentar rejeição, quando vou ser dependente emocionalmente de alguém, e essa pessoa não vai ser perfeita. E o que vai acontecer é que quando ela tiver um dia ruim, ou num dia ela não me tratar do jeito que eu acho que ela deveria, pronto, meu mundo acabou. Que é o que eu vejo acontecer com pessoas. Pessoas que tiram o olhar de tudo que elas têm e colocam apenas no que elas não têm, vivem essa vida ruim. Porque elas estão sempre dando crédito, ao invés delas ficarem com a voz que diz, eu te amo, não temas, eu sou com você, eu cuido de você, eu mudo as coisas da sua vida, não tema nada. Ela vai cedendo para um monte de vozes que vão afundando com a vida dela. E dependente, ao invés de depender de Deus, vai depender de pessoas. E essa dependência emocional vai aniquilar com ela. Toda pessoa dependente emocionalmente de outra pessoa é infeliz. Vive uma vida horrível, uma vida instável. Você imagina você depender do humor de uma outra pessoa, do tratamento de uma outra pessoa, do amor de uma outra pessoa. O dia que essa pessoa não está bem, nem com ela, e ela não tem nada naquele dia para me oferecer, então meu mundo acabou ali. Quantos relacionamentos que fracassam por conta disso? Porque ao invés da pessoa ser dependente de Deus, ela se torna dependente de um outro ser humano, de uma outra pessoa. E a nossa dependência tem que ser totalmente Deus. Nossa confiança tem que estar em Deus. E nós precisamos parar e dar, sabe, se Deus está falando de novo, e nós falamos recente, sobre qual a voz você tem dado ouvidos. E hoje eu estava lá, o senhor fale sobre isso. Por quê? É impressionante. Depois que eu preguei aqueles dias, eu tive uma situação com uma pessoa que eu falei exatamente para ela. Falei, criatura, Deus está falando sobre vozes, 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 olha o que você está ouvindo. Olha a voz que você está dando crédito, não, que não tem jeito, não tem saída, é melhor eu tomar outro rumo mesmo, não tem isso, não tem aquilo. Mas peraí, então o que você está fazendo lá no culto? Você não está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo. Porque você continua alimentando vozes estranhas, você continua dando crédito a vozes estranhas. Peraí, o que você está indo fazer na reunião? Você está ouvindo o quê? Você está ouvindo Deus. Porque, queridos, nós precisamos nos encher da palavra, nos encher da palavra, nos encher da palavra, porque quando você for pressionado, o que vai sair? Vai sair palavra. A palavra de Deus. Porque o que você deixa entrar, é o que vai sair.
E aí, quando você é pressionado, vem a pressão, o que é que sai? A palavra. Agora, tem uma outra coisa muito interessante, que nós vemos também, é o diabo tentando calar as pessoas, travar as pessoas. E exatamente através de uma voz. Você não pode fazer isso. Você não deve isso. Isso não é para você. E a pessoa trava, a pessoa cala. Quantos que tentaram, aqueles religiosos, tentaram calar Jesus diversas vezes? Diversas vezes. Mas ele não se calou. Então o diabo, ele vai se levantar, está aqui, ó. Há tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas vem na sua vida, ecoa sem significado. E somos nós que precisamos, com sabedoria, discernimento de espírito, discernir. Essa voz não é a voz de Deus. Deus não falaria isso. Isso não provém de Deus. Eu não vou dar atenção a isso. Vem situações para travar, para calar você. Para impedir que você prossiga, que você realize. E você tem que identificar e dizer, não, não vão me travar, não vão me calar, não vão me parar. Não vão. Queridos, isso parece piada às vezes, mas isso é mais comum na minha vida do que você imagina. Pessoas tentarem, de todas as maneiras, eu não sei o que passa na cabeça delas. Falando, você é mulher, você não pode pregar, você não pode, e não sei o que, a Bíblia diz, a Bíblia fala, fique com sua Bíblia, com a sua fé, com o que você quiser. Quer dizer, eu não sou de dar resposta, que eu não perco esse tempo, não respondas ao tolo, para que não te torne semelhante a ele. Mas, de vez em quando, eu falo alguma coisa aqui, ou no programa, porque chega a ser engraçado. Eu não sei se discursando aquilo, você não pode fazer isso, você não pode. Não, você não pode estar à frente de um trabalho, você não pode. Eu não sei se eles acreditam mesmo que eles vão me convencer que é verdade, eu não posso. Chega a ser ridículo. Ridículo. Porque lá atrás, jamais eu me colocaria nesse caminho se eu não entendesse exatamente o propósito de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus. Eu já contei isso aqui. Eu não sabia que seria, eu nem sabia o que isso ia acontecer, meu Deus do céu. Um dia eu tive um sonho que foi como uma visão, e eu estava dentro de um prédio, e atrás de um púlpito, que foi o Osmar que me arrumou aquele púlpito, o púlpito mais feio da face da terra, e depois foi aquele púlpito, que até hoje, eu até esqueci de perguntar, ou se ele me falou, eu esqueci, onde ele arrumou aquilo lá. E eu estava tudo escuro, mas eu vi o púlpito, eu vi o salão, eu vi... Sabe quando você sabe, era como... Eu estava sozinha ali, e eu ouvi uma voz que me chamou, disse, Cléo, e eu sabia que era o Senhor. Eu disse, sim, Senhor. Ele disse, você é pastora dessa igreja.
Eu perguntei a pessoas o que poderia ser, porque não era a ideia. Um ano depois, eu acho, um ano e pouco, acho que um ano, nós sofremos aquele acidente que o braço do Mu foi arrancado. E ali dentro daquele hospital, eu fui falando para Deus tudo que Ele já tinha feito na minha vida. E aquilo, assim, ali eu fiz um pacto mesmo com Ele. Eu disse, ó, Senhor, eu não sei ao certo o que é, mas eu estou aberta. Eu vou mudar minha vida, o que o Senhor quiser, eu saio daqui para ir para onde o Senhor quiser, fazer o que o Senhor quiser. Então, assim, e isso foi tão interessante, porque eu tinha empresa e tinha um pastor que trabalhava para mim, e ele queria muito dar início a um trabalho e tal, e ele já era de uma determinada igreja há muitos anos, e ele estava ali, ele precisava de ajuda, e eu fui ajudar ele a abrir. Então, eu tinha o dinheiro, eu montei. Quando eu vi o salão que o Osmar tinha arrumado, e depois aquele púlpito, aquela coisa, aquilo foi assim, meu Deus, esse é o salão da visão. Esse é o púlpito da visão. E eu fui ajudar aquele homem. Mas olha só, porque eu jamais ia fazer aquilo. Eu fui para ajudar, ia estar ali, como eu tinha a ideia. Ah, vai ver, é isso que Deus quer, eu vou estar aqui ajudando. E aí, aquele homem, a primeira coisa que aquele homem falou, pós a inauguração, ele disse para mim assim, olha, Cléo, são 100 membros, porque 100 membros são 100 problemas. Eu olhei assim, eu falei para ele, não acredito que você está falando isso, porque, meu querido, eu não tinha a fé de hoje, ou o entendimento, mas você pode ter certeza que tinha muita coisa grande aqui dentro. Eu não pensava pequeno. E eu achando que o homem tinha ambições para o reino grandiosas. E resumindo, eu não sei se aquilo, se foram 15 ou 20 dias, eu não sei. Aquele homem chega para mim e fala assim, olha, eu estou desistindo, eu não vou continuar, não. Eu tô caindo fora. Mas eu tenho esse jeito, né, determinado, eu não afrouxo. Confesso que eu gelei lá dentro, mas ele não percebeu. E eu disse, ok, essa é a sua decisão. Aí ele disse, mas o que você vai fazer? Eu vou tocar. Eu vou seguir, ué. Eu vou seguir, eu tenho um compromisso aqui. Eu tinha assumido aquilo. Deu um tempo, uns 3 ou 4 meses depois, ele foi me pedir perdão. Eu estava saindo da rádio, ele foi me pedir perdão, e eu sabia que ele queria voltar. Mas ali o Senhor já dentro de mim, sabia, acabou. Aquilo foi apenas um empurrão para eu poder ir. Apenas um empurrão. Agora, foi exatamente assim. Quantas vozes, desde aquela época, as piadas, se a Cléo abriu igreja, vamos abrir igreja, se a Cléo abriu igreja, todo mundo pode abrir. Teve um monte que abriu, mas eu estou aqui. Eles não estão lá, não. Eu prevaleci. Deus honrou cada passo de fé. Por quê? Porque ele estava naquilo. Aquilo não era coisa minha. Aquela voz não era uma voz estranha, era a voz de Deus que confirmou, e os sinais seguirão. Os sinais têm seguido. Confirmação, 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 confirmação. Confirmação. Uma atrás da outra. Então, vozes
para tirar você da direção. Gente que quer calar você, travar você. Sempre situações assim vão surgir no caminho. Mas eu preciso identificar, ter o discernimento da voz de Deus, confiar e continuar independente de qualquer coisa. Está entendendo o que estou dizendo? Independente de qualquer coisa. Porque o Deus que te manda é o Deus que financia. Eu sempre falo isso. Quando uma coisa é da conta de Deus, é por conta de Deus. Mas se a coisa é da minha conta, é por minha conta também. Então eu aprendi a reconhecer a voz de Deus. E assim eu sei dizer, até porque eu conheço a palavra. Não, Deus não falaria isso. Não, isso aí não vem de Deus. Sentimentos que vêm. Aí eu estou sentindo. Não importa o que eu estou sentindo. Eu não vivo por sentimentos. Você não vai encontrar isso na palavra de Deus. Nós vivemos pelo que nós sabemos, pelo que cremos. O que eu ouvi de Deus? O que eu li? O que a palavra está dirigindo? Está falando? Eu vou ficar com isso. Então, em nome de Jesus Cristo, se Deus voltou a falar de voz, para você dar atenção à voz certa, dê atenção. A voz dele é como um estrondo. Ela não se compara a nada, ela é forte. E quando chega, quando ele fala, ele chega com glória, como eu li em todos esses versículos para você. E ele está na porta batendo, ele quer entrar, e se você deixa ele entrar, se você ouve a voz dele, deixa ele entrar, ele faz a obra. Então tem várias vozes aí. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Todas têm um significado. Então, com qual que eu vou ficar? Com a de Deus? Paulo ficou com a voz do Senhor, que se colocou do lado dele, e disse, coragem. Vocês estão falando um monte de coisas, mas você vai ficar com essa voz. Você vai para Roma ainda, você não vai morrer, não. Não vai acontecer isso com você, não. Então, em nome de Jesus, aquelas vozes que chegam para desanimar, para prostrar, para confundir, você não vai deixar isso ter poder sobre você. Você vai pegar a palavra. Se Deus está falando conosco sobre isso mais uma vez, nós vamos nos agarrar à palavra, vamos ficar com o que nós sabemos, com essa voz que é um estrondo que quando chega trazendo glória. Coloquem-se de pé com o seu propósito. E eu quero que você fale com o Espírito Santo. Fale com Ele agora. Ó Espírito Santo. Deus é soberano. Ele reina. Aleluia. Antes da fundação do mundo. Ele é o Senhor. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Eu vou ouvir a Deus. A terra era sem forma. Eu vou ficar com a voz de Deus. E o Espírito A terra era sem forma e vazia. se movia sobre a Sua vida face pode estar das sem forma e vazia. Mas olha o que o Senhor fez daquela terra sem forma e vazia. Ele é um Deus que muda as coisas. Às vezes as coisas estão assim, sem forma, vazias.
Mas a palavra dele foi com o poder da palavra, foi com a palavra que tudo foi mudado. A palavra, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra, dê crédito à palavra. Eu não sei que voz você ouviu hoje, o que estão dizendo, o que estão fazendo, o que está acontecendo, mas não importa. Deus tem falado conosco que Ele vai nos tornar invencíveis, como uma muralha de bronze, e que nada vai nos vencer, porque Ele está do nosso lado, Ele é conosco. Dê glórias a Deus por suas maravilhas. Às vezes as coisas parecem fora de controle. Se você anda com Deus, não tem nada fora de controle. Nada fora de controle. Tudo está dentro do controle de Deus. Deus tem controle até dos nossos inimigos. Eles acham que eles têm algum controle, mas eles não têm. E tudo que eles fazem é para voltar contra eles mesmos. Porque Deus é especialista em transformar o mal em bem, a maldição em bênção, em reverter situações em favor dos seus. Eu estou acostumada a ver isso, queridos. Situações que chegam com o poder de destruir, alavancam, promovem, trazem honra, ainda que pareça que vai tirar a honra, traz honra, traz promoção. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram daquela fornalha, não tinha cheiro de fogo, nem chamuscado no cabelo, e saíram para serem promovidos. Você vai sair disso sem cheiro de fogo, sem chamuscado no cabelo, e vai para promoção. Vem promoção por aí. Deus vai nos promover. Tem situações chegando que é para nos promover. Tudo isto vai nos promover. Aleluia. Quando inventaram mentiras sobre Daniel, vasculharam, procurando algo para pegar Daniel, não encontraram, inventaram. Ele foi parar na cova dos leões. Ali ele viu a glória de Deus. O mundo viu a glória de Deus. Todos os dias, através daquele acontecimento, nós vemos a glória de Deus. E ele saiu de lá para ser promovido. E seus inimigos, antes de chegarem no final da cova, já tinham sido estraçalhados seus ossos. Mas Daniel não teve um arranhão. O justo tem tratamento especial. Eu não sei o que acontece com você, o que você está vivendo. Desliga disso. Foca em coisas grandiosas. Ouça a voz do Espírito. Bispo, ameaças. Se esqueça as ameaças. Bispo, mas esse ameaçador, Deus é maior do que qualquer situação ameaçadora. Bispo, mas disseram isso, eu não sei o que disseram, eu sei o que Deus disse. Fica com o que Deus falou. Eu não tenho dúvida que o Senhor está insistindo para que você dê atenção à voz dEle. Porque depois da tempestade vem bonança, vem promoção, vem honra. Em nome de Jesus. Espera por glória. Eu quero repetir o que o Espírito Santo falou na segunda-feira. Que onde não há glória, Ele vai manifestar a glória dEle. Hoje, você pode ter áreas da sua vida sem glória.
Mas ouça a voz do Espírito, que garante a você que vai ter glória. Lugares que não tem glória, terá glória. Vidas que não tem glória, vai ter glória. Situações que não tem glória, vai ter glória. E o que chega para devastar, vai resplandecer a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Porque dele, por ele, são todas as coisas. São todas as coisas. Venha, Espírito Santo. Toma o teu povo. Reveste o nosso povo de força. Cura o nosso povo, Senhor. Responda ao nosso povo, Senhor. Materializa os projetos de conquistas. Levanta um povo forte, Senhor. Um povo que não se curva. Um povo que não se cala. Um povo que não teme. Um povo que não se prostra diante de nada. Um povo que não dá crédito a vozes erradas. Não tema. Em nome de Jesus, não tema. Em nome de Jesus, não tema. Em nome de Jesus, confie. Ouça a voz do Espírito Santo, que diz que nós passamos pelas coisas, mas não ficamos nelas. Dá glória a Ele. Vem, meu Deus. Vai dando vitória à igreja. Vai dando vitória a cada pessoa representada por esses pedidos, essas pastas, Senhor. Vai dando vitória, meu Deus. Essas pessoas representadas pelas fotos, esses pedidos que estão aqui. Vai dando resposta. Cada pessoa aqui, Senhor, responde. Cada documento representa um problema. Dá vitória, meu Deus, cada pedido. Abre porta de emprego. Tira as barreiras, os impedimentos. Visita o teu povo, Senhor. Cada igreja, cada templo. Pessoas que estão pela transmissão. Visita com essa honra. Visita com glória. Defina, Senhor, onde não há glória. Manifesta a sua glória. Manifesta a sua glória nessa empresa, nesse escritório, nesse estabelecimento, nesse lar, nesse casamento, na vida desse filho, na saúde. Levanta, meu Deus, o teu povo. Responde-nos, Pai. Responde-nos, Pai. Eu oro de todo o meu coração. Eu oro de todo o meu coração. Responde. Responde, Senhor. Responde cada pessoa. Dá a ela visão. Dá a ela entendimento. Dá uma mente criativa. Dá habilidade. Dá a ela, meu Deus, o discernimento. Dá a ela a força que precisa. A capacidade de ver além. Cura os feridos. Cura as almas e corações feridos, partidos. Restaura lares quebrados. Salva filhos perdidos. Restaura casamentos destruídos. Restaura empresas falidas. Restaura a vida espiritual derrotada. Levanta um povo forte, Senhor. Um povo que crê. Um povo que não se curva. Um povo que continua. Um povo que te honra através da fé, dando crédito à sua voz. Honra o nosso povo, Senhor. Eu não sei o que essa pessoa projetou para 2020, mas eu profetizo a materialização de todos esses projetos, a honra na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ajuda ela a resistir às afrontas, resistir às pressões. Dá a ela graça para resistir e continuar crendo, dando crédito à voz que é o estrondo,
e que chega trazendo glória. O Senhor tem falado isso conosco, que ela possua essa palavra, Senhor. Onde não há glória, vai haver glória. O Senhor tem prometido restituir, devolver, restaurar, fazer, honrar. E talvez hoje muitas coisas estejam aí acontecendo, ameaças pairando no ar, negativas por toda parte, mas isso não importa. Nós ficamos com a tua voz, que ela fique com a sua voz, que ela creia, que a resposta é dela e que a vitória foi dada no mundo espiritual. É uma questão de tempo, ela vai tocar. As forças do mal já foram derrotadas. É só uma questão de tempo, ela vai tocar. Ela vai ver, ela vai desfrutar. Nada vai ficar como está. Que ela creia, Senhor. Que ela creia de todo o coração. Que nada vai ficar como está. Como o Senhor tem dito, vai acontecer. Essa voz que é como um estrondo, um barulho de muitas águas, garante, vai acontecer. Vai acontecer. Que ela creia, Senhor, que a vida dela vai glorificar demais o seu nome. Os resultados dela vão glorificar o seu nome. As vitórias dela vão glorificar o teu nome. Quem estiver de fora vai ver glória na vida dela. Vai ver glória na casa dela, nos resultados dela. Eu profetizo um povo forte, livre, poderoso. Que essa pessoa saia daqui com essa certeza que ela é mais que vencedora, que ela é invencível, que ela é imbatível. E não importa o que venha se levantar, ela é imbatível. Não há nada que possa derrotá-la. Não te vencerão. Pega essa palavra. Nada vai te vencer. Está escrito isso, eu li segunda-feira. Nada, nenhum problema vai vencer você. Não vencerão você. Não vencerão você. Muito pelo contrário. De forma gloriosa, você vai triunfar. Eu quero que você diga isso. De forma gloriosa eu vou triunfar. Eu quero que você comece a dizer isso. De forma gloriosa eu vou triunfar. De forma gloriosa eu vou triunfar. Vamos com fé. De forma gloriosa eu vou triunfar. De forma gloriosa eu vou triunfar. Diga que no Senhor você é imbatível, você é invencível, você é mais que vencedor. Diga, nada pode me derrotar, porque Deus me deu a vitória. Eu quero que você diga, onde não há glória na minha vida, vai haver glória. A minha vida vai glorificar o nome do Senhor. Todas as áreas da minha vida vão glorificar o nome do Senhor. E onde não há glória, Deus vai colocar glória. Em nome de Jesus, eu vou triunfar. Eu vou triunfar em glória. Em glória eu vou triunfar. Em nome de Jesus. Toma o teu povo, Senhor. E que saia daqui um povo revestido desse poder, dessa glória. Com essa certeza de que o Senhor está com cada um e já deu vitória. Antes mesmo do problema chegar, o Senhor já tem a vitória.
antes mesmo. Então, se tem algo aí, já tem vitória para isso. E é em glória, vai terminar em glória. Diga, tudo isso vai terminar em glória, em triunfo, em honra, em promoção. Diga, eu possuo na minha vida promoções do Senhor, em nome de Jesus. Eu creio. Obrigada, meu Deus. Eu abençoo e tomo posse, como sempre, de muitos frutos, testemunhos, vitórias e alegrias. Eu te amo de todo o meu coração. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo. Abençoa e cuida de cada um, cubra com teu sangue. Continua conosco no trabalho da oração. Retorna com teus servos. Abençoa o almoço, o resto do dia de trabalho. E todo o nosso trabalho, honra a nossa fé, materializando os projetos de conquistas para 2020, honrando a fé de cada um. É o que eu peço e agradeço. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém.